Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, conteúdos aqui são conteúdos super relevantes com informações que nós vamos tirar dúvida, trazer esclarecimento e o principal, te dar conhecimento, né? Todo mundo aí que está no INSS ou está acontecendo ou já tomou uma canseira muito grande, né? Por que que o INSS leva tanto tempo para analisar essas incapacidades e qual é o papel da justiça em tudo isso, né? Será que funciona? O que você pode fazer? Nós vamos mostrar tudo aqui nesse vídeo para você. Então é muito importante você continuar conosco aqui. Bom, o INSS é responsável por avaliar e conceder benefícios, né? Como aposentadoria, pensões, auxílios por incapacidade. No entanto, né, o processo de avaliação muitas vezes é demorado, né, levando os beneficiários a recorrerem na justiça para conquistar os seus direitos, né? Agora, os motivos da demora dessa avaliação pelo INSS, né, das incapacidades, bom, o INSS diz que é o volume de demandas, né? O volume de solicitações diárias. Isso sobrecarrega o sistema, causando atrasos no processamento e na avaliação dos pedidos, né? Mas eu queria saber o que o segurado tem a ver com isso. Quer dizer, então, você tem que pensar assim, bom, eu estou incapacitado, mas eu não vou lá no INSS porque eles estão sobrecarregados já, né? Então, não é legal, né? Eu vou atrapalhar lá o sossego deles, né? Os recursos humanos e infraestrutura, também outra coisa que o segurado não tem responsabilidade nenhuma, tá? É problema do INSS. Em muitos casos, a falta de funcionário, tá? Infraestrutura adequada contribuem para a lentidão no processo, tá? Dos pedidos. Há um número insuficiente de médicos peritos para realizar as avaliações. Será que é por isso que os peritos vivem de cara feia? Pode ser, né? Burocracia nos processos internos, né? Os procedimentos administrativos internos do INSS são complexos e burocráticos, o que prolonga, né, por tempo maior a análise de benefícios. Agora vem o segurado, né? Documentação incompleta ou inadequada. Aí já é responsabilidade do segurado, tá? Muitas vezes os beneficiários não fornecem toda a documentação necessária ou apresentam documentos inadequados, o que exige revisões e solicitações adicionais dessas informações. Nesse ponto, o INSS está certo, tá? Por mais que a gente fale aqui, por mais que nós alertamos, por mais que a gente demonstre, avise, ainda tem gente que não se tocou ainda com relação à documentação, tá? E depois fica chorando porque o pedido não sai, porque foi rejeitado, né? Mudanças na legislação e política. Isso já não é culpa de segurado, tá? Alterações na lei e nas políticas de concessão de benefícios podem causar confusão, ajustes nos processos internos do INSS, impactando na agilidade das avaliações, tá? Agora, qual é o papel da justiça, né? Garantia de direitos. Quando o INSS demora para conceder ou nega um benefício, os segurados eles podem recorrer à justiça para garantir os seus direitos, né? O judiciário atua como um mediador, analisando os casos e determinando se os beneficiários têm direito ou não ao benefício solicitado. As ações judiciais e liminares, muitas pessoas ingressam com ações judiciais para obter decisão mais rápida. Em alguns casos, os juízes podem até conceder liminares, né? Como tutela, que antecipa, né, o pagamento antes mesmo do resultado da sentença, né? Obrigando ao INSS a conceder o benefício provisoriamente até a decisão final. Essa tutela antecipada seria, você está uma garantia muito grande, né? Está muito claro que você tem direito ao benefício. Só que você está passando por situações difíceis e você deixa claro isso para o magistrado. O que ele faz? Ele te dá a tutela, ele concede a tutela. Você passa a receber o benefício antes mesmo de terminar as fases finais e a conclusão da sentença, tá? Por quê? Porque tudo está mostrando que você tem direito. E com relação às suas dificuldades, o judiciário, ele tenta ajudar, né? Num caso, só que o juiz não é obrigado a conceder tutela, tá, pessoal? As perícias judiciais, nos processos judiciais, é comum, né, a realização dessas perícias médicas independentes, né, para avaliar a incapacidade do segurado. Essas perícias são realizadas por médicos nomeados pelo juiz e visam oferecer uma avaliação imparcial, né? A diferença do perito do INSS para o perito judicial é que o perito do INSS é um médico concursado que recebe do INSS.
ele é um funcionário público. O perito judicial é um médico, geralmente especialista, tá? Ele não tem vínculos com o INSS, ele é convocado, né, por um juiz, ele ganha, né, por honorários sem nenhum tipo de vínculo com o INSS. Então, só isso já dá uma credibilidade muito maior às perícias judiciais do que lá no INSS, né, que o funcionário médico do INSS é que vai te dar a avaliação final, né? As decisões e precedentes. As decisões judiciais em caso de benefício de incapacidade, elas podem criar precedentes que influenciam futuras decisões no INSS e no próprio judiciário, tá? Ajudando a moldar a interpretação das leis e os regulamentos aplicáveis. Veja bem, muita gente tendo lá no INSS, é um exemplo, o benefício negado sempre por aquele motivo e recorrendo à justiça. O que acontece? A justiça, ela tem um montante desses processos. O que ele faz? Eles sempre julgam da mesma maneira. Isso gera o quê? Uma jurisprudência. Então, todos os casos que entrarem, né, parecidos ou iguais a esse montante em que foi decidido, a justiça ela vai utilizar esses parâmetros para dar a sentença final, tá? Desde que sejam cumpridos aí todos os requisitos, desde que sejam cumpridas todas as etapas do processo, tá? É isso que quer dizer. A demora na avaliação, né, das incapacidades do INSS é um problema complexo que envolve diversos fatores, né, desde a sobrecarga de demandas até questão burocrática, infraestrutura. O desempenho da justiça, né, tem um papel crucial na garantia dos direitos desses segurados, oferecendo um meio de contestar decisões para obter um benefício de forma mais rápida e justa, né? No entanto, há uma solução mais efetiva. É essencial que o INSS invista, né, em melhorias operacionais, na capacitação de funcionários e na simplificação dos processos administrativos. O benefício judicial, ele pode ser cessado, tá? E cortado, né, pelo INSS. O que garante isso é a lei número 8.213 de 1991. No entanto, existem regras para isso, né? Caso tais regras não sejam obedecidas, existirá, por exemplo, o interesse do segurado agir, né, permitindo, né, no caso, o ajuizamento, né, de uma ação contra o INSS. Agora veja bem, né, o INSS ele tem permissão para recorrer de uma decisão na junta de recursos, até 2 vezes você pode recorrer. No caso do recurso ordinário, o caso ele seja indeferido, o INSS pode apresentar o segundo recurso, chamado recurso especial, tá? A chance de ganhar um processo na justiça, né, de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, ela é maior em relação a outros benefícios negados. A análise quantitativa das decisões judiciais indica que os casos tratam, né, de perícia administrativa, 36%, por exemplo, de pontos percentuais a mais de probabilidade de sucesso dentro do judiciário, tá? Apesar das vantagens de pedir um benefício na justiça, entrar com uma ação judicial não garante que você vai ter o benefício concedido, tá? Mesmo com uma maior liberdade de análise, o juiz e o INSS seguem a mesma lei, e essa lei deve ser respeitada, tá? Em média, podemos dizer que um processo judicial ele leva de 1 a 2 anos, tá? Você pode recorrer administrativamente no próprio INSS, apresentando documentações e argumentos, né, que comprovem o seu direito, e também você tem até 30 dias, né, para entrar com esse processo depois que você recebe aí, no caso, a informação, né, do indeferimento, tá? Existem prazos, não é quando você quer, não, tá? Se você deixar passar os 30 dias, você perdeu o direito ao recurso, tá? A melhor alternativa, né, caso o benefício tenha sido negado, vai ser essa, né? Os servidores do INSS, eles vão julgar o seu recurso, né? Apesar que 95% dos recursos que caem lá na junta não mudam a decisão do perito, mas vale a pena tentar. O importante é você saber que você não precisa ficar aguardando o resultado dessa junta de recursos para poder mover uma ação contra o INSS, tá? O juiz ele pode discordar, por exemplo, você passa na perícia e o perito lhe dá um laudo desfavorável, negando que você está incapaz para o trabalho. E aí? De acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, tá?
ele pode formar uma convicção a partir de outros elementos, tá? E fatos comprovados no processo, né? Quais são esses elementos? Olha lá, a documentação, pessoal, documentação atualizada. Você pode ter documentos antigos lá na Justiça ou mesmo levar no INSS, mas eles vão servir para dar um histórico, né, do que vem acontecendo com a sua saúde. Agora, os documentos que importam mesmo são os documentos mais atuais, laudos atualizados, exames atualizados, receituários médicos atualizados. Tudo isso é muito importante, tá? Então, não são todos os benefícios que passam por isso. Por exemplo, o BPC, né, ele garante, né, esperança para as famílias, por exemplo, que tem uma pessoa com deficiência, uma doença grave, que estão passando aí por dificuldade financeira. Consegue-se receber um salário mínimo, hoje de 1.412, né, que ajuda essas pessoas. Infelizmente, a urgência dessas famílias também esbarra muitas vezes, né, na lentidão dos processos que desrespeitam a lei, né? Principalmente quando a pessoa entra com um pedido sozinha, não tem orientação, por exemplo, de um especialista, né, que seria um advogado, o processo pode ficar esperando um resultado, especialmente na perícia social e na perícia médica. Quem entra com pedido de BPC, né, tem que ir lá no CRAS, tem que ter o CAD único atualizado. Se tiver qualquer problema, não pode passar da renda per capita, que é de 1/4 do salário mínimo, por cada pessoa que tem dentro do imóvel, né? Hoje seria acho que R$ 353, passa por pente fino, tá? Essa pessoa com deficiência, inclusive agora nesse pente fino 2024, auxílio doença, o BPC e o seguro defeso, tá? O BPC não é os velhinhos lá, os idosos de 65 anos, são as pessoas com deficiência, tá? Vale entender, né, que você deve agir, estar consciente, acompanhando para você poder garantir todos os seus direitos, tá? Os prazos legais, né? Quando você dá entrada, por exemplo, em um pedido do BPC para deficiente, além de apresentar toda a documentação, existem as fases iniciais que dão resultado ao processo. Essa perícia judicial, social, o que é? A assistente social vai na sua casa, vai conferir tudo o que você falou lá no seu histórico, né, no seu pedido do benefício, ela vai conferir. Ela vai conferir os ganhos, a renda mensal da família, o local, né, tudo. Ela vai olhar tudo, ela vai fazer um parecer completo, tá? Nesses casos também, o que acontece? O benefício pode ser cessado? Que maldade, né? A pessoa com deficiência, muitas vezes o pai e a mãe ficam lá porque precisa de um cuidador, né? Essa pessoa às vezes está acamado, precisa lá de respirador, precisa de remédios, precisa de uma atenção 24 horas. Como é que faz para levar uma pessoa dessa para a perícia? Por exemplo, do pente fino. Você pode entrar no portal Meu INSS e requisitar para que a perícia seja feita no seu imóvel, tá? Se você que está assistindo esse vídeo não tem ninguém na sua família com deficiência, mas você tem um amigo, um vizinho, um parente, um conhecido, né, que recebe o BPC e a pessoa fica pedindo muitas vezes para os outros, né, se humilhando para levar até o INSS porque precisa passar na perícia de pente fino, comunique essa pessoa que ela pode fazer esse pedido através do portal Meu INSS para que a perícia seja realizada no domicílio, tá, pessoal? Muita gente não sabe dessa informação. Agora vamos voltar aqui aos processos judiciais, né? Quando sai a sentença, por exemplo, favorável ao segurado, o INSS tem 30 dias após ser comunicado depois da sentença para implantação do benefício, mais uns 15 para fazer o primeiro pagamento. O que vai acontecer? Muitas vezes o INSS ele não cumpre essa determinação. Ele pode prorrogar o INSS esse período? Pode, por mais 60 dias. Né? De 30 ele pode passar para 60 dias. Mas ele tem que ter uma justificativa muito forte para poder prorrogar. Nós já vimos casos aqui, que inclusive eu expus aqui, um senhor pediu aposentadoria, não conseguiu no INSS, entrou na justiça, a justiça concedeu, passou-se 2 anos e a aposentadoria dele não tinha sido implantada. Quer dizer, o INSS não respeita a lei. Nesses casos, você precisa de um advogado para comunicar o juiz, através de quê? Uma ação chamada mandado de segurança. Essa ação vai comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo os prazos. O que o juiz vai fazer? Ele vai intimar o INSS e estipular multa diária.
tá? É o que você pode fazer. E com relação também ao INSS, você pode ligar na ouvidoria, no 135, pode fazer barulho, né? Para tentar resolver alguma coisa, mas é muito difícil, tá? Então, eu acredito que você que está assistindo agora, que essas informações tenham tirado dúvidas, tenham sido importantes. Como eu falei, tem detalhes aqui que muita gente não sabe. Então, se você que está assistindo conhece alguém, sabe de um parente, de um amigo, de um familiar, de um conhecido que passa por dificuldades, que está no INSS, indique o canal. Indique o canal para essa pessoa, para ela poder ter as informações necessárias. Num problema, nós vamos indicar soluções, caminhos. O conhecimento é tudo, pessoal. Tá? Nós precisamos estar unidos para poder lidar. INSS não é para amadores. Tá bom, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez? Gostou do vídeo? Dá um like. Como eu falei, compartilha essas informações para as pessoas que você conhece e que precisam saber, tá? Uma dica muito legal é você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para estar sempre atualizado, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado, né? Pelo incentivo, interação, compartilhamento. Vocês fazem parte aí do canal, do crescimento, dos resultados, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.